professoras no Olá! Sai Digital. Tudo bem, Larcião? Sempre bem. Tudo bem, que bom, amigo. bem. E vamos com a nossa aula 40. Número cheio sempre é interessante. Sempre interessante. E o tema vale. Número cheio é bom. Professor Marlos, hoje colocamos ali Uber, inovações e mobilidade. Exato. Já tem algum tempo que isso está nas manchetes do nosso país. Discussão relevante em todos os sentidos. E sabe que eu tenho a sensação que as pessoas tratam o tema do Uber apenas como uma discussão entre taxistas e uma empresa multinacional que quer se instalar em nosso país. Apenas isso, mas é muito mais, algo muito mais complexo. Envolve fundamentalmente a urbe, a cidade. E as cidades maiores. Cidades nas quais o deslocamento do indivíduo sempre é difícil, por várias razões. E aí você coloca muito bem quanto à mobilidade. O pensamento, a reflexão de que essa é uma situação inovadora em nosso cenário, mas que trata da mobilidade, porque é uma inovação que auxilia a mobilidade ou ela prejudica. Claro que muitos que estão conosco podem dizer assim, não, é um prejuízo. Mas prejuízo em que pese a reserva de mercado dos taxistas, seria isso? Talvez eu diga, não é reserva de mercado, é uma condição que eles angariaram historicamente por fazerem o seu trabalho de mobilidade urbana. Também é um ponto. Por isso esse tema é um tema que não traz uma resposta definitiva. Eu não consigo encontrar, Laércio, uma resposta plena e absoluta. Não, vamos dizer assim, posso até argumentar que sou a favor por esse ou aquele motivo no Uber, em relação à aplicabilidade do Uber. Eu conheço pessoas que só usam Uber. Sim. E não pegam mais táxi há muito tempo. Nas várias cidades. E outros que questionam a aplicabilidade desse sistema. Por isso que eu disse no início, por favor, não trate o tema do Uber, essa palavrinha aqui, apenas como um conflito entre um setor de trabalhadores e outro setor que quer se impor, que está relacionado a esta empresa multinacional. Lembrando, o Uber é uma empresa multinacional, ponto. Ela vale hoje aproximadamente 2 bilhões. Só isso. É algo fascinante, absurdo para uma empresa que tem menos de uma década. Sem dúvida. 2 bilhões, quantas empresas... E por que será que ela vale tanto? Vale tanto por quê? Porque é uma necessidade. E o potencial que ela tem de atingir o restante do mundo. Existe um cálculo do quanto de dinheiro ela pode movimentar nos próximos anos. E é bom que você tenha, assim, nosso estudante, você estudante moço, moça, você colega nosso, tenha a dimensão de que Uber não é uma situação só Brasil. Ao contrário, você tem Uber mundial, localizado em várias cidades. E Laércio tem uma peregrinação em vários países e tem a dimensão de como é o táxi. Eu quero só colocar 2 países em que vi com perplexidade os táxis. 2 países. 2 negativos e quero colocar 2 positivos. O mais negativo que eu vi até hoje chama-se Argentina, em especial Buenos Aires. Impressionante como o atendimento em Buenos Aires, os táxis na cidade enfrentam uma situação caótica. Como eu não estive uma vez, mas não foi só a primeira impressão, não foi. Foram 3 impressões. E nas 3 impressões houve dificuldade. Em Buenos Aires, por exemplo, você não vê táxi parado, mesmo que não tenha passageiros. Porque você não encontra ponto de táxi. Pontos. Eles têm um sistema de funcionamento distinto. Nova York, idem. Não existe nem estacionamento em Nova York. Não há como parar. É um movimento constante, só que o preço é menor. Quando você compara com o Brasil. Justamente porque ele não pode ficar parado, nem que seja para andar 100 metros, ele prefere carregar alguém. E é por isso que, exatamente, quando você leia, quer fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem para Buenos Aires e tudo mais, leia. Uma das coisas que você lerá em quaisquer guias razoáveis, esses guias postam assim, colocam registro, táxi é barato. Vá com táxi. Pode pegar. Vá com táxi, que é barato. Mas a dificuldade... E às vezes, mesmo que ele esteja vazio, muitas vezes te dá uma olhada assim, e eu sentia isso, é brasileiro, ou parece, não vou parar, passa direto. Vambora. Um outro país em que eu senti daí a malandragem
do taxista foi justamente na Itália. Pensei que você ia falar um país chamado Rio de Janeiro. Não, eu sempre tive problemas no Rio de Janeiro. Não, e em Roma, necessariamente, Idem. pela malandragem do lugar taxista. que eu fui roubado. Se você não combina, não é? Eu tive uma distorção na primeira ida, mas como justamente eu precisava ir àquele local, eu negociei, aceitei, mas assim, está errado no meu bom português, com uma ou outra palavrinha italiana, isso está errado, e anotei, fiz de conta que anotei a placa, daí ele até diminuiu, mas eu já fiquei muito esperto para, no próximo táxi, já combinar e exigir o tarifário, exigir o taxímetro funcionando. Perfeito. Exigir o taxímetro, não deixar só na confiabilidade. Não dá. Vamos tentar colocar algumas coisas aqui, para quando os professores e os alunos estiverem trabalhando com Uber, inovações e mobilidades. Veja, tem aí envolvido uma empresa multinacional, os municípios brasileiros, porque quem rege a mobilidade urbana, urbe, que o professor Marlos colocou aqui, Sim. cidade, do grego, urbe, cidade, quem rege esse sistema são os prefeitos e os vereadores. Aí se questione, se nós vivemos num sistema capitalista, como que eu impeço que exista algo que venha para concorrer? Nós temos que repensar nisso. E veja, eu quero inserir... Quer falar alguma coisa? Não, só quero dizer que justamente, que é inovação, por quê, Laércio? Porque justamente quando nós pensamos nisso, nós falamos agora, citamos 3 localidades, e dá para citar até com um aspecto negativo. Quero citar então uma como aspecto positivo, Lisboa. Sim. Os táxis lisboetas, os táxis portugueses, lusitanos, muito bons. E justos. Nós temos problemas com os lusitanos e inventamos piadas e as piadas viram senso comum como sociedade. Exatamente. Temos que nos ajoelhar perante os portugueses. Não vi nenhuma dificuldade em Lisboa e também aquele outro exemplo foi 2-2 no Chile, em Santiago. Idem. Também nenhuma dificuldade com o táxi em Santiago, mas, claro, são impressões momentâneas. A vivência é outra, aí o Laércio cita. Táxi no Rio de Janeiro. Claro que é uma encrenca no Rio de Janeiro, como é uma encrenca em São Paulo. Que são os que mais Em São Paulo é uma encrenca. Exatamente, em São Paulo também. Agora, então, voltando ao Brasil, é inovação por quê? Porque há uma necessidade, há uma interrogação aqui. Do jeito que está, dá para continuar? A resposta é clara. Do jeito que está, não dá para continuar. Então, há necessidade de uma inovação. É uma inovação e trabalha com o mais aqui, que é a mobilidade. Por quê? Porque envolve isso. O indivíduo em seu deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa, e em seu deslocamento de lazer ou outros deslocamentos que possam surgir emergencialmente, como uma crise, isso ou aquilo, de saúde. Perfeito. Reginaldo, por favor, coloca no ar esta palavrinha aí, ó. Inovação disruptiva. Por favor, tira uma fotografia mental desse preto e branco, ou branco e preto que está agora na sua cabeça aí. Inovação disruptiva. Poucas pessoas estão dando a atenção a este termo. Estou insistindo que ela fique na tela para você pensar. Inovação disruptiva. É exatamente isso que o Uber é. Veja, professor, professora, aluno e aluna. A partir de agora, quando vocês tratarem do Uber, escrevam esse termo aí, disruptiva. Porque se você colocar esse termo numa redação... Ajuda muito. Muitos corretores vão ter que ir atrás da ideia. E o cara vai sacar rapidamente que, veja, a tecnologia tem vários caminhos. Tem aquela tecnologia que ela apenas inova, ela apenas traz coisas diferentes. Mas o Uber, ela está inserida numa inovação disruptiva porque ela acaba destruindo um processo antigo. Ela acaba destruindo uma ideia que estava posta e como se ela fosse única e jamais pudesse mudar. Vamos para uma coisa mais simples. Por favor. A máquina digital, ela destruiu uma empresa. Totalmente. Filme? Sim. Destruiu, acabou. Não adianta brigar. Eu, que gosto de fazer fotografias, e em casa tenho uma sequência de máquinas antigas, sempre fui apaixonado pelo filme. E eu resisti. Uma hora eu falei,
Para que eu continuo se a máquina digital eu consigo ter uma qualidade ainda maior e até trabalhar e mais na rápido. imagem? Destruir um sistema. O mais simples é esse. O computador destruiu a máquina de escrever. O CD destruiu o vinil. Então, essas inovações, essa é uma teoria, chama-se disruptiva. Por favor, tente usar. É importante que o aluno use um vocabulário que ele escreva? É fundamental a esse aluno ter esse conhecimento, esse vocabulário e usá-lo, porque é o que nós chamamos como argumento de propriedade. Quando ele se apropria, nós falamos sempre em argumento de autoridade e falamos em argumento de prova concreta. Este é um argumento de propriedade, porque ele se apropria de uma tese, de uma noção, de uma pesquisa e coloca isso para fortalecer a sua tese. Valiosíssimo. Mas valiosíssimo. Vamos imaginar, o aluno está fazendo uma redação que envolva esse conflito. E ele vem ali, olha, o Uber trouxe conflitos porque ele faz parte de uma inovação disruptiva. Opa. Ele precisa parar e escrever isso na redação ou não? Ou passa direto e entende-se que quem vai ler sabe o que é disruptiva? Não, ele pode colocar isso porque dá a entender, inclusive, que ele domina a expressão. Não, mas ele não precisa fazer uma descrição, abrir um parênteses ali. Não necessita. Simplesmente usa a palavra e segue. Usa e segue a vida. Beleza. Agora só que eu tenho mais uma pergunta. Coloca lá mais uma palavrinha, grande Reginaldo. O Uber, que é uma tecnologia disruptiva, usa este aplicativo, que até eu procurei com algumas pessoas ligadas a inglês, e-hurling. Opa! Bom, primeiro é uma palavra em inglês, veja que eu deixei em itálico. Como que o aluno vai citar? Porque essa tecnologia, esse aplicativo aí, e-hurling, nada mais do que aquela capacidade que tem de eu pegar o celular, né, e já estar cadastrado ali e dizer, quero um Uber. Na hora que eu cliquei quero um Uber, me aparece não só no meu sistema de busca, mas para aqueles que são Uber, olha, a possibilidade mais próxima é a 5 quadras daqui, mas a 5 quadras daqui está congestionado. Vou pegar uma que está a 10 quadras, mas ele chega antes. Então, tem toda uma tecnologia embarcada, espetacular, que dá movimentação, quase um Big Data. Exato. E é isso que... Como é que o aluno marca essa palavrinha ali? Ele, em inglês. Ele coloca entre aspas. Coloca entre aspas. Ou tracinho, se ele quiser. Só para destacar porque ela não é uma palavra em português. Estrangeirismo. Porque você não consegue fazer o itálico numa letra corrida, né? Destaca o estrangeirismo, resolvida a questão. Nenhum problema. Destaca o estrangeirismo. Tranquilo. E aí fica pleno e absoluto e segue o barco da vida. Eu te interrompi a hora que eu fiz a pergunta. Não. Era justamente nesse sentido. O que temos nessa função de imediatismo assim, é vermos uma tecnologia futura. Não dá para deter. Você citou muito bem todos os exemplos. Por mais que o filme quisesse permanecer, este filme não poderia permanecer porque sempre é uma busca pela qualidade. Isso também diz respeito ao vinil. Claro que há um charme do vinil, porque o barulho é agradável para quem tem outro recurso, mas quando não havia outro recurso, muitas vezes mas tem uma qualidade, e primeiro o risquinho já era. Então essas situações, e a agulha para. Não, você tem uma outra situação. E olha, em termos de filme, curiosamente, houve uma passagem, né, de uma tecnologia que acabou não dando certo e já começa a ser superada. Algumas pessoas, então, da boa e velha fita VHS, aquele monstrengo, para depois passar ao DVD, e ao Blu-ray. Só que o Blu-ray está começando... Ele quase natimorto, né? Não, ele justamente veio, mas assim, quem adquiriu não viu uma diferença tão grande e começa a existir uma outra possibilidade de melhorar a qualidade do filme. Porque da imagem, que as pessoas querem ver, né? Sim. Eu preciso mostrar aqui algumas imagens da internet. A primeira... Olha só, alunos, alunas, professores, professoras. São várias, eu só peguei 3 para ter uma provocação aí, para mostrar onde você tem que fazer algumas leituras. Por exemplo, Uber sobre novo... Fogo. Sobre novo fogo, né? Que sobre ali, uma coisa que não existe aí. Agora, os próprios parceiros podem ter
ter se tornado o maior problema. Claro que tem uma discussão, quem vai ser um parceiro desse Uber, né? Como funciona? Aqui está muito legal esse na tela aí, porque Sem tem dúvida. o símbolo do Uber e o táxi, né? O repórter aqui foi muito perspicaz nessa ideia de mostrar o contraponto. Então é um texto longo falando dos conflitos da parceria. Como é que você se torna um motorista deste novo sistema Uber? A outra matéria que eu quero mostrar para vocês, olha só, Jornal Valor, trata assim, ó, em estudo sobre Uber, Fazenda sugere que municípios desregulem táxis. Antes de eu passar para a próxima matéria, alunos, alunas, professores e professoras, notou aquilo que eu disse lá no início, que é um conflito de administração. O Brasil tem 5.570 unidades administrativas, os municípios, além nessa esfera municipal, né? Depois temos 27 na esfera estadual e, claro, a União. Vamos pensar nas 3 aí. Mas quem administra isso é a Câmara de Vereadores. Um exemplo prático. Entre Campinas e São Paulo, como os aeroportos estão em jurisdições diferentes, o movimento de táxis nessas cidades distintas gera um conflito. E em Curitiba, que o aeroporto está no município de São José dos Pinhais e a cidade, a capital. E a cidade está em Curitiba. Exemplo, quando eu vou ao aeroporto, saindo de Curitiba, eu pego um táxi laranja. De Curitiba. Aí esse taxista me leva até São José dos Pinhais, me cobra um determinado valor e ele é obrigado a voltar vazio de lá. É um custo nesse valor, absurdo. Prevê-se uma taxa de retorno, mas ela acaba sendo pequena. Eu preciso pagar a mais, de qualquer maneira, para que ele possa voltar vazio. Os táxis de São José dos Pinhais me trazem até Curitiba, mas eles não podem voltar com alguém para lá. O sistema Uber pode colocar isso tudo em xeque. Está aí uma das discussões. Justamente. E no táxi, só entendendo como surgiu a ideia de táxi? Pela necessidade de mobilidade. E uma mobilidade que não poderia esperar o transporte coletivo, transporte de grandes massas. Por que não poderia esperar? Porque muitas vezes o indivíduo tem uma necessidade que é imediata. Ele não pode esperar os horários e os horários longos do transporte coletivo, imaginando lá atrás, há décadas. Então, deu-se uma licença para que nas praças ficassem veículos autorizados a ajudar estas pessoas com necessidades imediatas ao deslocamento. Por isso a expressão que a sua bisa usava, sua vozinha com certeza utilizava motorista de praça, para não dizer que usava o termo chofer, que era muito comum, utilizava-se o termo chofer, motorista de praça. Só que, é claro, aí com o passar do tempo, esse negócio tornou-se rentável e interessante. E a partir daí precisou criar cada município precisou criar, porque é municipal, Laércio citou, cada município cria a sua própria legislação. Em Curitiba, um reflexo nosso, nós tivemos há pouco uma ampliação de placas, porque até então a placa era mais ou menos uma coisa assim, até a morte. Era até que a morte, 30, 40 anos. Até que a morte o separe e daí você passava. Mas agora houve uma abrangência, mas parou por aí também. É o mercado se acomodando. Então, em determinado momento, com o passar do tempo, quando você tem uma reserva de mercado e um só grupo, há uma tendência para um certo desleixo. E a queixa de muitos usuários, historicamente nos táxis, são táxis horrorosos e táxis sempre complicados. Ou porque exigia velocidade, ou porque os taxistas usavam o padrão da lentidão. Mas não era uma lentidão pela segurança, era lentidão porque quanto mais tempo você ficasse ali no veículo, mais o taxímetro rodaria e você pagaria mais. Então, por causa, infelizmente, da ação de alguns menos consistentes com o todo, ou seja, figuras que olhavam só para a própria raiz de necessidade, esses indivíduos distorceram o processo e começou a surgir uma péssima visão de muitos taxistas. E essa é uma péssima visão de muitos taxistas, embora eu possa dizer assim, olhando para a minha vida, a maioria dos taxistas, os quais sempre comunguei, taxistas decentíssimos, mas que agora se veem numa encruzilhada. Tenho os meus parceiros ou
abre-se e eu posso perder mercado e, consequentemente, eu posso perder minha fonte de renda e tudo mais. E assim vai. É uma incógnita. Vamos só voltar aqui ao texto do valor, que eu quero citar mais um trechinho. Então, em estudo sobre Uber, Fazenda sugere que municípios desregulem táxi. Aí um pequeno trecho diz o seguinte: o Ministério da Fazenda concluiu que o aplicativo, veja aquela história que eu falei do aplicativo. Né, Uber, gera efeitos benéficos para o quê? Para a concorrência no setor. E recomendou que as prefeituras desregulem os serviços de táxi, ou seja, dê oportunidade para que o sistema Uber seja aplicado no mercado. Agora, olha esta outra aqui, ó. Conflito entre Uber e táxi em São Paulo leva a prefeitura a estudar a regulamentação. Já é um texto subsequente àquele que eu tinha falado anteriormente, lá do jornal Valor. E daí segue todas as informações para taxistas clandestinos, né, para quem usa, confortável, e assim segue toda uma história. Olha o dinheiro aqui, ó. Esse é o número que eu queria. Eu vim passando aqui porque eu esqueci o ponto que estava. Para investidores, é uma ideia de 40 bilhões, né? É muita coisa, muito dinheiro. Então, os taxistas, senhores, os taxistas, em Curitiba, por exemplo, eles são minoria. E eu acredito que isso se reflita em boa parte do Brasil. Porque tem as pessoas que são os chamados donos da placa, pessoas que nem carteira têm. Sim, em alguns casos. Não tem carteira. Daí ele acaba alugando para alguém e explorando o serviço de uma pessoa. Guardada a proporção do Uber, veja, guardada a proporção. Quando surgiram as cooperativas de táxis, também elas provocaram uma certa celeuma, uma divisão no grupo, porque as cooperativas atraíam só alguns táxis e tornaram a mobilidade melhor e começaram a ser confiáveis. Tanto é que quando você liga para uma cooperativa decente, ela já agenda e reserva o táxi que você... eu quero um táxi nessas especificações, por exemplo, uma ida ao aeroporto. Olha, eu quero 7 da manhã no dia tal, só precisa ser um carro grande, porta-malas grande. Por quê? Porque eu vou levar várias malas. Então essas cooperativas também cumprem um papel que traz o Uber quanto à qualidade. O que se questiona no táxi é que alguns taxistas passaram a não exercer a qualidade. Além de um preço altíssimo. Usavam carros antigos e procuravam distorcer as coisas, fazendo caminhos alternativos. Sobretudo olhando uma pessoa que chegou na cidade, sabe que não é de lá, o sujeito faz um caminho que em vez de ele usar 2 km, ele usou 6. E como não existe controle sobre não há controle algum. E a Uber consegue. Um amigo muito próximo a mim teve um problema com o táxi. Ele acabou pagando, porque você não paga o dinheiro para o motorista, né? Uma coisa que já sai no seu cartão de crédito. E ele ligou para Uber dizendo: olha, tá pago, tá tudo. Me entregou no meu destino, só que eu tive problemas. No outro dia teve a devolução do dinheiro. Então isso acaba trazendo muita gente a favor. Uma segurança. Uma segurança. Aí alguém vai me dizer: mas a Uber pode ter um motorista que é bandido aqui e acolá. Por que o taxista também não pode ser? E ao contrário, porque não pode ser um bom taxista? Então não dá para generalizar. Mas eu insisto, Reginaldo, coloca lá na tela, por favor. Guarde esta palavra: inovação disruptiva. Para uso. E esta outra palavrinha aí que você vai dar um show, né? E-hurling na sua produção redação do texto conforme for conveniente. Fechamos a conta, então? Na dúvida, é um assunto que não se encerra, mas todas essas explicações e exposições servem para você referendar o seu modo de entender esse assunto e de escrever também. Grande abraço. Obrigado, Lércio. Abraço. Até a próxima.